papudos, beleza? Está começando mais uma Fotografia nos Quadrinhos. Eu sou a Ana Cariani e o quadrinho de hoje tem uma característica muito igual à fotografia. Ele é mudo. E antes de mais nada, eu queria agradecer você que assistiu o vídeo anterior, compartilhou, curtiu, se inscreveu no canal. É muito legal ver esses números crescendo e eu espero que vocês continuem acompanhando e curtindo os meus vídeos aqui no canal do Papo de Fotógrafo. E hoje eu vou falar de Pétalas, lançado em 2015, com roteiro e arte de Gustavo Borges e cores de Chris Petter. Sim, a Cris de novo. Ela foi financiada através do Catarse em julho de 2015 e a meta inicial deles era de R$5.000. Só que apenas 1.500 pessoas contribuíram e eles conseguiram bater a meta de R$53.427. 1.068% acima da meta. Eu acredito que até hoje esse é o maior recorde de arrecadação do Catarse. Hoje ela é coeditada pela Jupati Books, que é um selo da Marsupial Editora, e pela Tambor dos Quadrinhos. Você pode encontrar em bancas, livrarias ou comprar direto com o Gustavo em alguns eventos, assim como eu fiz no ano passado na Comic Con Experience. E como que aconteceu essa parceria? Bom, a Cris e o Gustavo estavam voltando juntos de um evento e ele resolveu mostrar pra ela o que ele já estava produzindo de Pétalas. A Cris adorou, se apaixonou pela história, quis colorir e deu nisso, essa lindeza. E vamos pra sinopse. Pétalas conta a história de uma família de raposas que tem sua vida transformada com a chegada de um estranho durante o rigoroso inverno. Cara, isso aqui é uma história linda e emocionante. Então, acima de qualquer coisa que eu vou falar aqui, você tem que ler. E adivinha, é óbvio que eu fui conversar com o Gustavo sobre Pétalas. Bom, como eu já disse, essa HQ é uma história muda. E existem muitos desafios quando você precisa contar uma história sem falas. E ele me disse que realmente esse foi o maior desafio que ele teve para contar a história dessa HQ. No final da história, no final da HQ, tem algumas passagens, algumas informações que ele explica como que foi o processo de produção delas. E uma delas, que é uma das mais curiosas que ele cita aqui, é onde ele demorou mais tempo para conseguir resolver como ele ia contar isso. Que é quando a raposinha precisa pedir autorização de um adulto para deixar o pássaro entrar em casa. Como que ele fez isso? Ele fez a raposinha com a mão estendida pedindo pro pássaro esperar. Ele entrou na cabana, então a raposa mais velha olhou pela janela e logo em seguida a raposinha apenas com a mão pra fora fez o gesto pro pássaro entrar. Pensa aí quando a gente quer passar alguma mensagem com alguma foto, mas nem todo mundo entende o que a gente quis dizer. A situação é bem parecida. Ele demorou muito tempo, mas ele conseguiu chegar num resultado onde ele conseguiu exatamente passar o que ele precisava. Na fotografia nem sempre a gente consegue isso. Outra coisa legal, nos quadrinhos, muitas coisas podem ser representadas através de ícones. Nessa história de Pétalas tem duas passagens bem interessantes onde ele usa isso. Uma delas é onde eles estão ouvindo notícias no rádio, e a gente precisa saber de alguma forma o que está sendo dito no rádio, e outra onde eles estão tocando música e dançando. E dessas duas passagens, os quadros são maiores, e eu vou explicar já já por que eles existem. A maioria dos quadros tem um ponto de vista da altura dos nossos olhos. Ele pretendia contar a história do ponto de vista da raposinha, mas nem sempre isso foi possível, né? Então a gente tem o exemplo de alguns quadros abertos, planos mais altos, mas o principal dele era realmente contar essa história do ponto de vista da raposinha. Tem alguns quadros que são mais fechados, que mostram detalhes da mão, dos olhos, ou de alguns objetos, o que eles estão fazendo. O Gustavo me disse que a intenção nestes momentos era deixar com que o personagem falasse com as mãos, com os olhos, com os movimentos. Na fotografia isso é muito parecido também, que muitas vezes a gente fotografa o quê? Detalhes. Então a gente tem lá um plano aberto, a gente mostra, né, onde está acontecendo, qual é a situação, a gente mostra o personagem, o retratado, mas a gente também mostra detalhes, né? Uma lágrima caindo, um sorriso, algum gesto que a pessoa está fazendo com a mão. Então a semelhança aí é muito parecida. Tem um quadro bem legal que ele mostra a visão da raposinha olhando para o pássaro e do pássaro olhando para a raposinha. Aí eu vou fazer uma outra comparação, que as pessoas normalmente falam assim: não fotografe criança de cima para baixo, né? Ela olhando para cima, olhando para a câmera, porque ela vai ficar cabeçuda, ela vai ficar desproporcional. Realmente acontece isso. Mas vai dizer que não é legal aquela foto da criança com a cabeça bem para cima, olhando para você, olhando para a câmera. Então às vezes a gente quebra um pouquinho essa regra estética e faz uma coisa diferente, porque a mensagem que vai passar ali é bem legal. Então ele quebrou isso só em um momento na história e ficou bacana, ficou interessante.
Já as cenas abertas tinham basicamente duas funções. Uma delas era apresentar um novo ambiente, a cabana ou a floresta. A segunda, que é aí que é o mais legal, é desacelerar a narrativa. Ou seja, ele te coloca num quadro maior, com mais elementos, onde você precisa parar e analisar tudo o que está acontecendo. Como exemplo, aí os dois quadros que eu tinha falado, do rádio e da música. E aí eu vou comparar com a fotografia de novo, mas eu vou comparar com um álbum. Quando a gente está diagramando um álbum, e a gente vai mudar a narrativa, por exemplo, do making of para a igreja. O que a gente faz na primeira lâmina onde a gente vai colocar a igreja? Bom, para quem não sabe, a lâmina é quando tem duas páginas abertas, tá? O que a gente vai fazer nessa primeira lâmina? A gente vai colocar ali uma foto aberta da igreja, da fachada da igreja, uma foto aberta de dentro da igreja. Então o que a gente faz? A gente coloca uma foto maior, com mais elementos, que vai desacelerar a nossa narrativa no álbum e vai fazer com que a pessoa mude o assunto, né? Ela muda o assunto de uma forma lenta. Então ela fala, opa, mudou aqui o assunto, né? Mudou o tema. A mesma coisa vai acontecer aí, de uma cerimônia que vai pra festa. O que a gente normalmente coloca? Fotos de decoração. Então, uma foto aberta que mostra o salão, que mostra a mesa do bolo, os detalhes da mesa do bolo. Então, funciona exatamente da mesma forma. Desacelera a narrativa, apresenta um novo espaço e dá uma quebrada nessa história que não é brusca, né? De uma forma lenta e simples, você muda o contexto da história, você muda o que está acontecendo. Agora, uma das coisas que me chamou mais atenção é na primeira vez que o pássaro aparece. Ele aparece em uma silhueta. E na verdade, nessa silhueta parece que ele é um humano e não um pássaro. Então fica aí a dica pra você, amigo fotógrafo, que gosta de fazer silhueta. Toma cuidado na posição que você coloca as pessoas, na posição que você põe um casal de noivos um de frente pro outro. Às vezes você pode mostrar uma coisa que você não quer sem querer, porque ali o formato da silhueta mostrou alguma coisa que não era. Então, toma bastante cuidado. E finalmente, falando das cores, óbvio que eu não vou deixar de falar das cores, o Gustavo me disse que ele não pretendia colorir HQ. Na verdade, ele era mais um exercício, uma apresentação para o trabalho dele e narrativas longas, já que antes disso ele só tinha trabalhado com tiras. E a Cris viu o trabalho, se apaixonou, quis colorir, o Gustavo topou e ele me disse que ela trouxe um personagem muito importante que ia ficar de fora sem as cores, que é o frio. E realmente, nas cenas abertas, no meio da floresta, as cores fazem toda a diferença para passar essa sensação de frio. Então, foi realmente muito importante o trabalho da Cris aqui nesse projeto. E é isso, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Como sempre, sugestões ou dúvidas, pode entrar em contato comigo através das redes sociais do Papo de Fotógrafo ou das minhas. Não esquece de compartilhar com seu amigo que gosta de quadrinhos ou seu amigo fotógrafo. Deixa aquele like, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau! Vai participar de novo, Tchutchuca? Hã? Eu adoraria que a Bu fizesse parar de fazer barulho. Ô, Tchuca, dá uma licencinha? Você tá em cima do quadrinho. Levanta o popô. Dá licença, Tchuca. Obrigado, viu? Ela foi lançada em... Fotografando... Para, bufa! Perdi toda a minha linha de raciocínio. E finalmente, falando das flores... Das cores... Ai, meu Deus, droga. Como sempre, sugestões... E dúvidas. A palavra é dúvidas.